gostaria que você, nesse momento, não parasse e continuasse a profetizar na vida da sua família. Eu gostaria que você continuasse a falar, continuasse a profetizar na vida da sua família. Nessa hora você vai dar um brado de vitória e dizer: inferno, você perdeu, a minha família é do Senhor Jesus. Rejeita mesmo, irmãos, rejeita mesmo. A minha família é do Senhor Jesus. Glória a Deus. A minha família é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, amém, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Eu gostaria de convidar todas as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando enquanto que ela vai para a salinha. É conferência da família. E a herança do Senhor está aqui, ó. Eu já gostaria de convidar a diaconisa Brandina que viesse aqui à frente fazer essa oração para nós. Olha que maravilha. Os filhos são herança do Senhor. Ó, é como uma flecha na mão do guerreiro. Ó, a aljava cheia dele. Olha que benção. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesses momentos nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por essas crianças que estão aqui na frente, meu Pai. Pai, eu coloco cada criança nas tuas mãos neste momento, meu Pai. Elas agora, Senhor, vão lá para a salinha, Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua palavra, Senhor, vai ser falada, Senhor, ao coraçãozinho dessas crianças, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que eles possam sair de lá, Senhor, transformados. Que essa semente seja guardada nos coraçãozinhos deles, meu Pai. Pai, também eu coloco, Senhor, as grávidas dessa igreja nas tuas mãos. Pai, vai te encontro, Senhor, o ventre delas agora, meu Pai. Que essa criança também possa ser impactada com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, dê paciência, Senhor, aos seus pais, para ensinar, Senhor, os seus filhos o caminho que devem andar, meu Pai. Que eles nunca venham desviar da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco também, Senhor, as professoras que vão, Senhor, tomar conta dessas crianças naquelas salinhas. Dê paciência a elas, Pai, Senhor, para que elas possam, Senhor, levar para elas a tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo essas crianças, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. A professora já pode levá-los. Aí, agora vocês podem ir lá para a salinha. Amém? Para quem não pôde estar aqui ontem à noite, eu já convido aqui para que vocês possam conhecer o pastor Fernando, pastora Cleide e pastora Cartiane. Essa família abençoada que saiu lá de Boston. Vem cá, pastor, porque tem alguém aqui na igreja ontem que não estiveram aqui, não conheceram. Sobe aqui em cima. Pastora Cartiane, esposa do pastor Fernando, filho da pastora Cleide. Quem não esteve aqui ontem, o pastor Fernando e a pastora Cleide ministrou para nós ontem sobre família. E hoje quem vai ministrar a palavra, a nossa querida pastora Cartiane. Amém? Eu gostaria de convidar a diaconisa André Medina, por favor, vem cá e coloca na vida da pastora Cartiane na mão do Senhor, que Deus continue derramando as bênçãos dobradas sobre a vida dela. Paz do Senhor para a igreja. Vamos ficar de pé, vamos impor nossas mãos para abençoar o servo de Deus, o qual necessita da nossa oração, da nossa intercessão. Soberano Deus e eterno Pai, até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou. Até aqui, Senhor, a Tua presença é real no nosso meio. E neste momento, Senhor, te damos graças por tudo. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continua abençoando, meu Pai. Que o Senhor continua, Senhor, direcionando, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Porque, Senhor, essa casa é Tua. Tu és o convidado de honra. Tu és, Senhor, o amado da nossa alma. E neste momento, Senhor, eu te entrego a vida da pastora Cartiane, que ela possa ser, Senhor, canal de bênção para a nossa vida. Senhor, que o Senhor venha revelar o oculto e o escondido. Venha trazer na memória dela tudo aquilo que ela estudou e planejou.
te louvo agradecido em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sinto Deus nesse lugar. Amém. Aleluia. Será que você pode sentir Deus neste lugar esta manhã? Aleluia. Eu sinto Deus aqui, meu querido. E não perca a oportunidade de você sentir essa presença do Senhor que está neste lugar. Não perca a chance de você ter uma experiência com Deus esta manhã. Não deixe Deus passar despercebido por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa rica, maravilhosa oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. É um privilégio, irmãos, poder trabalhar para o Senhor. É um privilégio poder servir ao Senhor. Quero agradecer a essa igreja maravilhosa, ao pastor Cássio e à pastora Anitta. Falo pastora Anitta. Por esse carinho maravilhoso, irmãos, a gente se sente assim, abraçado aqui. Eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho que vocês tiveram com a minha família ontem, hoje. Quero agradecer, né, ao Johninho e a sua família pelo amor que eles têm tido conosco, o cuidado maravilhoso. Ontem, né, meu esposo, o pastor Fernando, e minha sogra, a pastora Cleide, ministraram aqui. Foi uma bênção, irmãos. Nós não temos nada. Nós não podemos fazer nada, mas nós servimos um Deus que tem tudo e pode fazer tudo, que faz tudo. E Ele é que faz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração de ministrar uma oração. Eu quero, no final, nós vamos ministrar para as famílias. E no final, eu quero, mas os pastores, nós vamos ministrar uma oração especial para os obreiros desta igreja. Deus colocou no meu coração de orar pela família do louvor desta igreja. Todos os que fazem parte do louvor, do ministério de louvor desta igreja, Deus colocou no meu coração de ministrar sobre vocês no final deste culto. E eu quero que a igreja se coloque de pé, porque eu vou chamar meu esposo e minha sogra aqui, e a gente quer ministrar uma oração na vida dos anjos dessa igreja. Eu quero chamar os pastores aqui. Como é uma conferência de famílias, querido, é uma família, é os anjos que o Senhor colocou aqui para poder abençoar. Deus colocou no coração deles esse projeto aqui hoje, dessa conferência de família. Então, que vocês orem por esta família aqui, que vocês cubram eles de oração, irmãos, porque não pensem vocês que pastores não precisam de oração, porque precisa muito, querido, muito. Amém. Pegou isso aí, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Vem cá. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos estar abençoando a vida deste casal, ministrando, porque eles são a família que Deus escolheu para abençoar a sua família, irmãos. Então abraça essa família, ajuda esta família, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa conferência de família. Senhor, família está no teu coração e nós precisamos de entender isso. Jesus, nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos essa família, Senhor. Senhor, cobre com teu sangue. Abraça com teu abraço. Segura nas mãos. Senhor, segura no teu colo, meu Deus. Carrega nas tuas mãos, abençoa. Eu ministro as tuas bênçãos sem medida sobre essa família, sobre a casa, sobre o trabalho dessa família, Senhor. Faz por eles coisas que o homem jamais pode fazer, ó Deus. Vai por eles aonde só o Senhor pode ir, o homem não vai. Nós abençoamos essa obra em Salt River. Deus, eu te peço, traga almas e famílias para cá para ser curadas pelo Senhor aqui, através dessa
Senhor, que nenhuma palavra do inferno lançada sobre esta casa prosperará. Eu abençoo, Senhor, e os nossos olhos verão as suas promessas cumpridas neste lugar, Senhor, porque tu és fiel. Louvado seja o Senhor, amém? Deus, dê um aplauso ao Senhor, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Confesso que a hora que o louvor estava ministrando, acho que o segundo hino, irmãos, o meu filho, ele é... Pode se sentar, o meu filho, ele é baterista. E a gente nunca ficou longe dele tanto tempo, ele tem 8 anos. Ele é baterista do louvor da nossa igreja. Começou com 4 aninhos. Irmãos, e eu me emocionei, porque é um hino que ele toca tão lindo lá na igreja, com tanta vontade quando ele toca, que quando o louvor tocou, eu olhei o rapaz na bateria, eu vi meu filho naquela bateria e as minhas pernas deu uma tremida, irmãos, e eu não consegui, eu me emocionei. Falei que a pastora, nunca fiquei longe dele tanto tempo, como que é difícil, mas a gente tem que aprender essas coisas, como mãe, a gente tem que aprender. Mas Deus ministrou algo no meu coração, irmãos. Eu falei com meu esposo assim, eu vou pregar num texto. Ele falou assim, mas o que você vai arrumar nesse texto? Mas Deus ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você esta manhã. Abra sua Bíblia num texto muito conhecido de todos nós, que para mim, na verdade, é coração da Bíblia. Se você me perguntar, é o texto para mim mais importante de toda a palavra do Senhor. João 3,16. João 3,16. Amém? Você que encontrou, se coloque de pé. Deus marcou, meu querido, esses 2 dias para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família, para mudar a nossa vida. Eu falo sempre lá na igreja isso, que toda palavra lançada, irmãos, daqui para cima, daqui para aí, quando tem um homem ou uma mulher de Deus, um ministério de louvor abençoado como esse ministrando, se você falar somente isso aqui, Senhor, eu creio nessa palavra, Senhor, eu recebo essa palavra para a minha vida. Irmão, se você abrir a sua boca e falar só isso, você não tem noção no mundo espiritual como Deus trabalha ao seu favor. Então faça isso. Quando um homem ou uma mulher de Deus, alguém que estiver ministrando aqui, falar algo que você fala, Senhor, eu recebo isso para a minha vida, eu creio nessa palavra. Irmãos, você não tem noção no mundo espiritual como que aquilo tem um poder enorme a favor da sua vida. Todos encontraram? É bem fácil de encontrar. Eu vou ler na tradução da Mensagem, porque ela é mais clara. Mas é a mesma coisa. Diz assim, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, mas para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, aqui está, para mim, um dos textos mais importantes da Bíblia. Ele, para mim, resume toda a palavra do Senhor. E o que eu acho mais lindo de Deus, meu querido, que família é prioridade para o Senhor. Deus, família em segundo lugar. E família é prioridade para o Senhor. E se vocês me perguntarem para mim assim, pastora, resume para mim a Bíblia, é esse versículo aqui. A Bíblia diz, meu querido, lá em 1 Coríntios capítulo 13, um versículo maravilhoso que eu quero ler para você, que a gente fala assim, eu conheço, eu sei esse versículo de cor e salteado. Mas se você parar para ler a profundidade daquilo que está escrito ali, meu querido, aquilo é profundo demais. A Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler para você, não precisa de abrir a sua Bíblia. Olha o que diz lá. Ainda que eu
fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso importa. Olha que lindo, irmãos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que, gente, olha que isso aqui é forte, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vou ler só até aqui, porque o resto eu sei que você conhece, depois você lê a profundidade desse texto. Então, para mim, família se resume nessa palavrinha bem simples: amor. Muito simples essa palavrinha. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele coloca bem no meio, porque as igrejas naquela época estavam tão preocupadas com tantos dons, queriam tantos dons, falar em línguas muito bonito, queriam profetizar demais, queriam tanta coisa, mas irmãos, faltava o primordial, faltava o melhor, pastora, faltava o mais importante, que é o amor. Paulo via aquelas igrejas brigando por causa de tão poucas coisas, meu querido, que não podiam mudar a vida de ninguém, que não podia transformar a vida de ninguém. E Paulo vem e fala assim: deixa eu mostrar para vocês que tem algo muito melhor. Deixa eu mostrar para vocês que tem algo mais importante, que se vocês tiverem, vocês podem mudar toda a história da vida de vocês. Que se vocês amarem, vocês podem mudar toda a história da família de vocês. Meu querido, você pode ter tudo, mas se você não souber amar tudo que você tem, tudo que você faz é em vão. Paulo quis dizer isso para mim e para você, não só na nossa família de sangue, na nossa família de carne, mas nessa família que está reunida aqui hoje. Jesus mostrou isso para mim e para você nesse versículo de João 3:16. Ele pegou o melhor que ele tinha e deu para mim e para você. Deu o melhor, que é uma vida plena neste mundo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós aprendermos, irmãos, a gente ora, faz campanha para ser tão cheios do poder de Deus, para ser tão usados por Deus, e a gente não vê, queridos, a gente pedir a Deus mais amor. Senhor, me ensina a amar, me ensina a olhar com os teus olhos, me ensina a sentir com o teu coração. Senhor, eu preciso de aprender a amar, porque quando eu amo, eu perdoo. Meu querido, não tem como eu lutar por alguma coisa quando eu não tenho amor por aquilo. A gente give up, a gente desiste. Eu não vou lutar por um casamento se eu não tenho amor pelo meu esposo. Eu não vou lutar pelo meu casamento se eu não amo a minha esposa. Eu não vou lutar pelo meu ministério se aquilo para mim não faz diferença nenhuma. E Jesus mostra isso para nós claramente nesse versículo. Pega o que ele tem de melhor para a gente ter o melhor. Aí eu pergunto para você nesta manhã: será que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, realmente você para pensar com você, nós temos feito e dado o nosso melhor? Nós temos dado o nosso 100%, feito o melhor? Nos preocupamos com tanta coisa, meu querido. Foi falar disso ontem, um versículo em Oséias 6:6, que a gente estava conversando na casa do Johnny e eu li esse versículo lá, que a gente tem que ser, irmãos, por isso que a Bíblia fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Porque nós precisamos de ter esses versículos guardados na tábua do nosso coração, irmãos, para quando vier as diversidades, a gente lançar eles no mundo espiritual. A Bíblia fala em Oséias 6:6 assim: pois misericórdia quero, ou seja, obediência quero, e não sacrifício, e o conhecimento a Deus mais do que qualquer outra coisa. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Mas Deus, que é Deus, pegou o que ele tinha de melhor. E o que a gente está disposto a fazer? Eu quero que você entenda que a sua família é a sua maior missão. Vai
mãos. Olha para as suas mãos. Irmãos, olha para as suas mãos, sério. Vê a sua família nas suas mãos agora. Porque quando você chegar diante de Deus, Ele vai te pedir elas. Você vai ter que apresentar a sua família diante do Senhor, meu querido. Você que é marido, você vai ter que apresentar a sua esposa e seus filhos. O cuidado que você teve com ela, que você que é esposa, você vai ter que apresentar o seu cuidado com o seu marido e com os seus filhos. E Jesus vai falar para mim, mostra as tuas mãos. E você vai olhar e falar, Senhor, as minhas mãos, eu tive uma família, mas eu não soube valorizar tanto quanto eu devia. Irmãos, eu falo muito isso lá na igreja e eu faço isso sempre, eu procuro fazer na minha vida. A gente tem que andar os nossos dias, todos os dias, como se fosse o nosso último dia. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Foi falado aqui ontem e eu lembrei da sobrinha da minha sogra, da pastora Cleide, uma moça de 23 anos, que ela foi fazer uma lipoaspiração, irmãos, e faleceu sem falar com a mãe dela. As duas não se falavam. Aquilo, irmãos, vai ficar para sempre na cabeça daquela mãe, que a filha morreu sem falar com ela. Eu tenho certeza disso. A nossa vida aqui, meu querido, é muito curta. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. E eu falo sempre isso lá na igreja, queridos. Cuidado, acorda de manhã e fala, meu Deus, se fosse hoje a hora que o Senhor... Irmãos, esse dia vai chegar para mim e para você, que nós vamos chegar diante de Deus e Ele vai pedir nós conta de tudo que a gente faz aqui. Ontem, meu esposo ou minha sogra falou algo. Uma vez eu estava no AMCA com meu filho na aula de natação e tinha um homem lá com os seus filhos. Ele tinha uns 4 filhos. E, irmãos, aquele homem estava subindo em mim aqui assim, porque ele estava com uma filha adolescente xingando aquela menina. Mas você é uma praga. Mas também a mãe que você tem, como é que você vai ser diferente? E ia falando na cabeça daquela menina. E só falando coisas ruins, falando coisas ruins. E o meu esposo virou e falou assim, finge que você não está nem olhando. Vai lá para fora, porque ele me conhece. Mas eu estava em ponto de pegar o homem, e levantar e falar alguma coisa com ele. E o meu esposo falou assim, finge que você não está vendo. Então não precisa ouvir desses olhos seus. Irmãos, e o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, irmão, me deu mais raiva ainda, Deus que me perdoe. Era um irmão da igreja, o caboclo era crente. Na hora que ele atendeu o telefone, mas a paz do Senhor, irmão, como que você está? Irmãos, ele mudou totalmente. E nós fazemos isso sem parar para perceber. Eu falo com alguém do jeito, eu falo com a pastora e com o pastor, com o Pietro, de uma forma diferente que eu converso com os meus dentro de casa. Porque eles precisam de ver que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou espiritual e trato as pessoas de fora melhores que os de casa. Eu não falo com o meu patrão que tem que pagar a limpeza da minha casa como eu falo com o meu esposo, como eu falo com a minha sogra, como eu falo com o Pietro. Porque ele paga a limpeza da minha casa. E hoje, meu querido, o que tem de famílias doentes por causa disso? De mulheres de Deus. Eu estive no Brasil, mas o meu esposo pregando numa conferência de família lá também. E uma moça chegou para mim desesperada e virou para mim e falou assim, missionária, eu era missionária, né? Falou assim, missionária, eu preciso falar com você. Eu falei, minha querida, eu estou na casa da minha irmã. Se você quiser ir até lá, irmãos, foram 2 mulheres até lá, a gente se trancou no quarto da minha irmã e eu saí de lá com a zóio desse tamanho. Porque ela era esposa de pastor e aquela mulher estava tão machucada, porque ela via e ouvia coisas dentro da casa dela. O marido dela fazia coisas com ela e quando chegava na igreja falava assim, que eu só se me largar essas almas aqui vai tudo pro inferno. E colocava aquela pressão psicológica. E aquela mulher doente espiritualmente. Irmãos, uma coisa horrorosa. Ou seja, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido é a nossa maior missão, meu querido. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e ser crente lá fora
não serve. Porque o meu primeiro ministério é eu saber ser esposa e saber ser mãe. Depois, aquilo ali, isso aqui, ó. Antes de eu ser pastora, eu sou esposa e sou mãe. E eu falei isso e eu quase apanhei. Mas isso é muito sério. Está cheio de famílias doentes, filhos de crentes, esposos e esposas de crentes, irmãos, que estão doentes espiritualmente, doentes da alma, porque os pais, os esposos, as esposas são, como se diz, santos demais lá fora, esquecem de dar exemplo e ser crente dentro de casa. O que adianta você ganhar os de fora e perder os seus? Não vai adiantar muita coisa, meu querido. Não vai fazer muita diferença. A minha mãe, ela era alcoólatra e bebia muito, irmãos, muito mesmo. Demais, ao ponto de ficar endemoniada. Minha mãe queimava a mão com cigarro assim, ó, endemoniada, e quando o demônio saía dela, a mão dela ficava limpa novamente, igual coisa de... E eu vi isso a minha infância toda. Briguei com a minha mãe, a minha adolescência, a minha infância toda por causa disso. Quando eu me converti, eu quase não falava com a minha mãe. Quase não falava. Porque eu criei uma raiva, um ódio daquela bebida. E só que é igual a Bíblia fala, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados. Gente, você não briga com o seu esposo, você briga com a situação que está acontecendo. Você não briga com a sua esposa e com seus filhos, é com aquela situação que está acontecendo. E a gente precisa de entender isso, queridos. E um dia a minha sogra virou para mim e falou comigo assim: a sua mãe pode ser uma prostituta, mas ela ainda é sua mãe. Irmãos, é aquilo que ele assim, ó, na minha cabeça. E eu me converti e entendi que as brigas não ia fazer minha mãe parar com isso. Pelo contrário, ia fazer eu tomar mais raiva dela. Só quando eu e minha irmã dobramos o nosso joelho e entendemos que nós tínhamos que pagar um preço pela minha mãe, é que ela está lá hoje sem beber. Liberta daquele vício da glória de Deus. E é isso que eu e você temos que entender com a nossa casa e com a nossa família, meus queridos. É isso que nós temos que enxergar. Eu li uma entrevista, a gente tem a mania, foi falado isso aqui ontem, a grama do vizinho é sempre mais verde e melhor do que a nossa. A esposa e os filhos de fulano é sempre melhor do que os nossos filhos, do que a nossa esposa, sendo que nós temos que aprender a amar e dar valor e olhar com os olhos que Deus olharia, porque nós também temos defeito. Eu li uma entrevista do Brad Pitt, falava assim a entrevista, ele falando sobre a esposa, sobre a Angelina Jolie. E a entrevista falava sobre ela e falava assim que ela era uma mulher que qualquer homem desejaria, que qualquer homem queria, porque uma mulher bonita, uma mulher que foi eleita uma das mulheres mais bonitas do mundo, e ele tinha aquela mulher. Mas que ele olhava para ela, as pessoas lá fora via ela uma mulher maravilhosa, via ela uma mulher linda, mas que ele olhava para aquela mulher, ele não via graça nenhuma nela. Ele achava ela uma mulher desanimada, feia, sem graça, sem valor nenhum, não fazia nenhum elogio a ela, porque ele não via ela como aquilo tudo que as pessoas viam. E ele, como se diz, era uma parceira dentro de casa. E ele não fazia nada, irmãos, não elogiava, não fazia algo diferente. E ele só viu ela, dizendo que na entrevista ele fala que quanto mais ele olhava para ela, que parece que mais ele via ela se acabando, enfeiando, e isso e aquilo. Aí diz ele que um dia deu um estalo e ele parou para pensar assim: poxa vida, eu tenho uma mulher que muito homem gostaria de ter, e ela é minha. Por
Puxa vida, ela é a mãe dos meus filhos. Puxa vida, ela é uma mulher linda sim. Puxa vida, ela é uma mulher boa sim. E ele começou, irmãos, a mudar o jeito que ele olhava para ela. Aí no outro dia ele trouxe uma flor para ela. No outro dia ele chamou ela para jantar. No outro dia ele falou assim: nossa, como que você tá linda hoje? E ele falava para eles que mesmo ela feia. E como você está linda hoje? Nossa, como irmãos. E aquilo começou a trazer vida para aquela mulher. Começou a dizer que ele começou a ver um brilho diferente no olhar dela, um sorriso diferente nos lábios dela. E ele percebeu que tudo que ela precisava é que ele enxergasse ela de uma outra forma. E aquilo foi trazendo vida para ela novamente. E isso fala comigo e com você, meu querido. Quando você não faz, o diabo providencia alguém lá fora que faz no seu lugar e faz muito bem feito. Muito bem feito. Se você não elogia a sua esposa, pode deixar quietinho, que o diabo vai providenciar um bonitão lá fora para elogiar ela. Se você não elogia o seu esposo, no trabalho, o diabo vai providenciar uma mulher lá que vai olhar ele com os olhos que você não vê. Aí você fala para mim assim: pastor, eu estou orando para Deus mudar fulano. Não, Deus tem que mudar é a mim, é você, é os meus olhos e os seus olhos, é a minha atitude, é a sua atitude. É essa que é a diferença, é o jeito que a gente olha as coisas, as atitudes que a gente toma, meu Deus, que faz toda a diferença. E ele fez isso. E na entrevista fala que de repente ele viu que ele convivia e tinha uma outra mulher dentro de casa. Eu vi uma vez um vídeo no Face, lindo, irmãos, como eu chorei com aquele vídeo. Como eu chorei com aquele vídeo, como eu chorei. De duas crianças num parque. E uma criança, toda riquinha, bonitinha, sentada num banco. Ele estava sentado num banco da pracinha, igual lá em Governador Valadares, e com a roupa toda novinha, sabe, Pedro? Tênis de marca, novinho, e sentado ali naquele banco. E por perto dele tinha uma outra criança com a roupa toda rasgada, e o sapato, aquelas botinas, que quando ele fazia assim, abria aquela boca assim na ponta, e via o pé, e a boca abria assim. Mas essa criança pobre estava assim no parque, assim, ó, brincando assim, ó, de aviãozinho, e caía e rolava na grama, e fazia aviãozinho, e o outro olhando aquilo, e o outro olhando, e o outro olhando, o outro olhando. Aí aquela criança rica, aí o pobre chegou e sentou do lado dele e fez assim, ó, olhou, tudo novinho dele, tudo como se nos conforme, e olhou pra ele assim, tipo assim, coitado de mim. E o rico fechou, o que estava todo arrumadinho, e o pobre todo rasgado, fechou os olhos e falou assim: não, hoje, e desejou ter a vida que o bonitinho e pintinha. Quando ele acordou, ele estava com a roupa do menino riquinho e o outro com a roupa dele, olhou e ficou louco, doido, e começou a fazer aviãozinho igual ele fazia, e rolar na grama, e fazer aquelas coisas todas. Quando de repente chega uma mulher, ele sentado no banco, chega uma mulher com uma cadeira de rodas e chama ele para ir embora. Ou seja, ele era rico, tinha uma roupa boa, mas a alegria que aquela criança pobre tinha de poder brincar e correr, ele não podia, porque ele era um paralítico que precisava da ajuda de alguém, dependia de alguém para andar. Será que Deus fala com a gente umas coisas dessas, querido? Você já olhou quão abençoada e rica é a família que você tem, os filhos, a esposa e o esposo que você tem? Às vezes a gente deseja a grama do vizinho sem saber como que ela é.
Ele desejou a vida do menino, mas ele não sabia que aquela criança não andava, porque ele não viu ele andar, sair daquele banco e desejou aquilo ali para ele. Olha para você ver como que isso é sério, querido. Nós precisamos de aprender a dar valor às coisas que o Senhor tem dado a mim e você. Porque Ele deu o melhor. E se você escolheu errado, então agora você vai orar para Deus colocar a mão no seu coração. E aquilo chamou demais a minha atenção. Tem um texto na Bíblia que um homem na Bíblia, pode-se dizer, meu esposo fala assim: você gosta mais de pregar sobre esse homem, já sabe até quem é. Neemias. Amo, irmãos, amo a história daquele homem. E ele faz algo que eu e você precisamos de fazer na nossa casa, na nossa família. Quando ele fica sabendo a condição que estava o povo dele, que os muros estavam derribados, que os muros, eu vou cogitar aqui, quando nós sabemos a condição que a nossa família está, se você não se levantar para fazer alguma coisa, ela vai continuar como está. Você que tem que decidir fazer alguma coisa, mudar, olhar com outros olhos, e aquele homem decide fazer algo maravilhoso. Ele decide ir e reerguer novamente aqueles muros, sem saber a dificuldade que ele ia passar, porque ele passou, irmãos, porque até tentar matar Neemias, eles tentaram. Mas mesmo assim ele não desistiu e reergueu aqueles muros. E é isso que eu e você temos que aprender a fazer. Nós temos que erguer uma muralha, meu querido, em volta da nossa casa. Erguer uma muralha, porque muro fala de proteção. E nós temos que erguer essa muralha em volta da nossa família e da nossa casa, para quando vier os ataques, para quando vier as coisas, não chegar até nós. Eu tenho filho, quem tem filho aqui? A maioria. Queridos, escola aqui não é brincadeira. Escola aqui não é brincadeira. Lá, os nossos filhos vão ser bombardeados. Lá, os nossos filhos vão ouvir de tudo. De tudo. E se nós não criarmos um muro nos nossos filhos e colocar eles na presença do Senhor, vai ser complicado. Amanhã eu e você vamos estar fazendo campanha na igreja. Isso é muito sério. Muito sério. Deus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tem de melhor. Será que a gente é capaz de fazer isso dentro da nossa casa? Abrir mão de nós mesmos. O problema é que nós somos tão egoístas, meu querido, que nós só queremos saber de nós. E a Bíblia fala isso em 1 Coríntios. Quem ama cede, quem ama abre mão, quem ama corre atrás, quem ama luta. Eu tenho certeza, meu querido, que nesses 2 dias tudo que foi falado aqui você já ouviu. Mas ouvir é uma coisa e pôr em prática é outra muito diferente. Esse aqui é o problema das igrejas hoje. Pastores, líderes estão sendo usados para pregar a palavra de Deus, mas as pessoas não querem fazer, não querem cumprir, não querem guardar ela no coração, estão se esvaziando, o diabo está vindo enfraquecendo e as pessoas estão ficando doentes. Que você nesses 2 dias, tudo que foi ministrado nesses 2 dias, não passe despercebido na sua e na minha vida. Porque eu tenho convicção, irmãos, e posso afirmar a você 100% que tudo que nós aprendemos aqui nesses 2 dias, se a gente colocar em prática, eu te garanto que a nossa casa vai ser melhor. Aleluia. Que a nossa família vai ser melhor. Deus deu o que Ele tem de melhor. Será que você é capaz de fazer isso? Esquecer um pouco de você e de mim mesmo e dar dentro da nossa casa o nosso melhor e fazer o nosso melhor? Não se esqueça, querido. Eu quero que você fique com isso bem gravado na sua mente. Toda vez que você parar para pensar, você para para olhar para sua mãe e fala: opa, eu vou chegar um dia diante de um Deus que vai me cobrar isso. Que vai me cobrar isso. Eu quero que você se coloque de pé. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que fala assim: loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual.
Não tem como a gente ver mudança em nada se nós continuamos os mesmos. A gente tem que fazer alguma coisa. E Deus fez para que eu e você vivêssemos o melhor. E será que nós podemos fazer isso porque a nossa família seja plena, sadia, curada, dá o nosso melhor? A família do vizinho é boa porque você não convive lá. Você não sabe o que está passando lá. Que a partir de hoje, ontem, nós venhamos olhar para dentro da nossa casa com outros olhos. Para nossa família com outros olhos. Eu tenho um irmão que a primeira vez que eu fui no Brasil, ele bebe muito, meu irmão bebe muito, a gente está numa campanha de oração para ele. Bebe, irmãos, ele tem 36 anos. E ele perdeu a família por causa da bebida, a esposa e as 2 filhas por causa de bebida. E não consegue nada na vida por causa da bebida. E a primeira vez que a gente foi no Brasil, eu quase não vi o meu irmão por causa da bebida, porque eu acho que ele ficou com vergonha da gente. E a gente quase não teve uma convivência com ele. Quando a gente voltou da segunda vez, Deus falou no meu coração assim: você vai chegar perto do seu irmão, não vai cobrar nada a ele. Você só vai dar amor para ele. Vai falar nada com ele. Porque lá eles falam que parece que eu sou a mãe deles todos. Até minha mãe fala: você parece que é minha mãe, eu sou sua filha. Mas... e aí e o Espírito Santo ministrou: você vai chegar perto do seu irmão e não vai falar nada com ele. E eu fui pro Brasil, mas o meu esposo e meu filho chegou lá. Eu colocava o meu irmão deitado no meu colo, espremia aquele monte de cravo nojento dele. E a gente brigava como criança. E fazia as coisas assim. Irmãos, eu nem lembrei que ele bebia. Resultado disso tudo: ele não desgrudou da gente um minuto. Onde nós fomos pregar, eu e meu esposo, ou ele estava comigo, ou ele estava com meu esposo. Aonde? Nós viajamos e ele estava com meu esposo. Nós íamos, meu esposo ia para um lugar, na igreja, ele estava com meu esposo. E aonde? Então, ou seja, irmãos, o segredo é o amor. Se eu tivesse chegado para ele e falado um monte de coisa, eu tinha distanciado ele de mim, não aproximado ele para mim. E o segredo é esse, querido, é o que a Bíblia, é o que Deus mostrou para nós aqui. O segredo é esse, é o amor. Lê sempre esse versículo. Você pode fazer de tudo, você pode pular aqui, você pode saltar aqui, mas se você não souber amar, tudo que você faz aqui é em vão. É em vão. Eu quero que você feche seus olhos. Primeiro, nós queremos ministrar sobre todas as famílias aqui nesse congresso. Mas como eu falei no começo, eu queria que a família do louvor viesse toda aqui à frente. Mesmo que alguém está no louvor